Boa noite. Espero que você esteja bem e convido você a passar alguns minutos comigo, refletindo a respeito da palavra de Deus, buscando entender aquilo que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. E eu quero pegar um gancho com o tema que foi abordado esse ano na conferência da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e o tema diz respeito às crises enfrentadas. E tempos de crises, eles podem despertar em nós tanto o pior de nós quanto o melhor de nós. E quase sempre desperta o pior. Isso acontece porque dentro de nós existe uma fábrica. João Calvino, certa vez, disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Eu gostaria que você fizesse um teste junto comigo. Se você defende seu político, seu partido, sua ideologia política, mesmo quando eles estão errados, você abriga um ídolo dentro do seu coração. Se você sente uma necessidade de provar que você está certo e os outros estão sempre errados, você abriga um ídolo dentro do seu coração. Se você precisa adquirir algo, porque as pessoas ao seu redor estão adquirindo algo, você abriga um ídolo dentro do seu coração. Se você vai à academia, não buscando uma vida saudável, mas para atrair a atenção das pessoas ou para ficar com um corpo parecido com o corpo de alguém, você abriga um ídolo dentro do seu coração. Se você exerce uma atividade na igreja e fica mais tempo preocupado com a repercussão da atividade que sua vida de intimidade com Deus, você abriga um ídolo dentro do seu coração. Eu estou dando esses exemplos para mostrar que a idolatria, ela não é exclusividade de um grupo religioso específico. Ela existe no coração de cada um de nós. Fato é que os ídolos, eles não surgem do nada. Eles são despertados e então se manifestam de diversas maneiras. Acompanhe a leitura de um texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. Sobre a fábrica de ídolos, que é o coração humano, a palavra de Deus nos ensina 3 verdades. A primeira delas é que o ídolo, ele é alimentado pelo mérito. Eu vou reler o verso 21, e diz assim: Jesus, no meio daquela conversa com aquele homem rico, ao questionar aquele homem rico sobre os mandamentos, aquele homem responde assim, verso 21, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele homem, diante da pergunta de Jesus, ele apresenta o seu mérito. Eu mereço.
Eu mereço porque eu faço tudo isso. Eu mereço porque eu sou bom. Eu mereço porque eu adquiri o mérito. Eu mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço um bom emprego, eu mereço reconhecimento, eu mereço a vida eterna. Eu mereço. As bênçãos de Deus, elas deixam de ser decorrentes do fato de que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e passam a ser apenas reações ao nosso merecimento, ao seu merecimento. Deus te abençoou porque você merece. Você fez algo para receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Talvez você conheça aquela expressão que diz que Deus ajuda a quem cedo madruga. Bem, se você acredita nisso, a minha sugestão é que você vá trabalhar a pé. Você precisará acordar talvez 1 hora, 2 horas mais cedo, fará uma longa caminhada, chegará no trabalho cansado, trabalhará durante todo o dia, e isso durante 5 dias na semana, isso durante 22 dias no mês, e lá no final, então, do mês, ou nos primeiros dias úteis do próximo mês, Deus olhará para você, enxergará uma pessoa extremamente esgotada, e Ele vai te ajudar mais, porque você tem sofrido mais para trabalhar. Quanto mais cedo você acordar, quanto mais longe for o seu trabalho, então, melhor. Ou então, você acordará 2 horas mais cedo, trabalhará o dia todo com sono e cansado, produzirá menos e perderá o emprego. Me parece que essa faz mais sentido. Mas essa expressão, Deus ajuda quem cedo madruga, ela revela a crença no mérito. Deus ajuda aquele que se esforça, Deus ajuda aquele que faz por merecer. E se Deus ajuda a quem faz por merecer, Deus não é o Deus da graça. Deus é o Deus simplesmente da recompensa. E tudo aquilo que move a ação de Deus não parte dele, mas parte de nós. Está nas nossas mãos, está na nossa capacidade de conquistar o favor de Deus. Jesus questiona aquele homem a respeito de como era o seu relacionamento com os mandamentos, e aquele homem simplesmente diz: eu mereço, já faço tudo isso. E não comecei ontem, eu faço tudo isso desde a minha juventude, desde a minha infância. O ídolo, ele é alimentado quando nós acreditamos que nós merecemos as coisas. Ficamos tristes por não termos as coisas do jeito que gostaríamos de ter, porque, na verdade, nós acreditamos que nós merecemos ter as coisas a maneira como nós gostaríamos de ter. Ficamos tristes, ficamos decepcionados, ficamos angustiados, porque está faltando algo. Afinal, eu sou tão bom e tão merecedor de ter algo melhor e não estou recebendo esse algo melhor. Bem, um outro ensino é que a libertação em relação ao ídolo exige a morte do ídolo. O verso 22 diz assim: ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Perceberam que Jesus não disse àquele homem: vá procurar um bom administrador que cuide do seu patrimônio e então venha atrás de mim e siga-me. Mas o que Jesus diz é: venda-os. Liberte-se, se livre dele. Não deixe rastros. Imagine em tempos de pandemia, alguém que chegasse diante de Jesus e se colocasse como esse homem se colocou
e Jesus dissesse simplesmente para que ele confiasse o seu patrimônio a um bom administrador e então o seguisse. E aí surge a pandemia e as coisas não vão bem, e o comércio não vai bem, e a fábrica não vai bem. E aquele homem, seguindo a Jesus, começa a tirar alguns momentos do dia para pensar em como resolver a crise na sua fábrica. Afinal, a sua família depende da sua fábrica, os seus pais dependem da sua fábrica, amigos dependem da sua fábrica, todos os funcionários dependem da sua fábrica, e daqui a um pouco Jesus já está lá longe, lá distante, e aquele camarada está lá preso no WhatsApp, no notebook, tentando resolver os problemas da fábrica. Enquanto tiver rastro, enquanto tiver uma ligação, tem algo de errado. Você se liberta do ídolo, matando o ídolo. E por isso Jesus diz, livre-se de tudo. Você não pode ter nada com o que se preocupar, além da preocupação de me seguir. Não tente domesticar os ídolos. Eles não são domesticáveis. E nem podem simplesmente desaparecer da sua vida como um passe de mágica. Na melhor das hipóteses, eles adormecem. Pense numa historiazinha aqui comigo. Imagine que próximo à sua casa instala-se um circo. E então você está tranquilo em casa, quando de repente você olha para a porta e vê um leão entrando. E você fica apavorado, você entra em pânico, pega o seu celular e liga para a polícia. Assim que atendem, você diz, socorro, tem um leão na minha casa. Do outro lado da linha, a pessoa pergunta, como assim? Um leão? Então você explica, tem um leão na minha sala. Ele deve ter escapado do circo que está instalado aqui próximo. Aquele atendente procura te orientar, te acalmar, e ele diz, fique calmo, não faça movimentos bruscos, e eu já estou enviando socorro. Qual é o seu endereço? E você começa a responder. Rua Júlio... Não, espera um pouquinho. Não precisa ver mais. O atendente então questiona. Como assim? O leão sumiu? E aí você explica. Não sumiu. Mas ele subiu no sofá, deitou e dormiu. Tem muita gente que se sente satisfeita quando o ídolo dorme. Tem muita gente que se sente satisfeita quando os problemas deixam de incomodar. Enquanto os problemas existem, mas não estão te fazendo mal, não estão te causando mal, você fica tranquilo. Você relaxa. O problema é que você esquece que o problema, o perigo, o pecado, o leão, não vai dormir para sempre. Ele vai acordar. Ele vai despertar. E quando isso acontecer, ele vai bagunçar sua vida de novo. E você entrará em pânico de novo. Diversas vezes, nós somos procurados por pessoas que enfrentam dificuldades em áreas específicas. Eu ouço, coloco as possibilidades sobre a mesa e a pessoa vai embora. Poucos dias se passam e essas mesmas pessoas dizem que já está tudo bem. Mas quando elas são perguntadas sobre o que elas fizeram a respeito daquela situação específica, elas simplesmente respondem, nada, não fiz nada. E aí cria-se aquela situação que, na verdade, a pessoa finge que está tudo bem e a gente finge que acredita. As
pessoas não se colocam numa guerra contra o pecado, a fim de matar o pecado. Elas se sentem satisfeitas com o adormecimento do pecado. Elas se sentem felizes, simplesmente porque os ídolos estão dormindo. Não é assim que se luta contra os ídolos do coração. Você precisa matá-los. Você precisa romper todos os laços com ele. E é isso que Jesus está dizendo àquele homem ali. Você precisa quebrar todos os seus vínculos com aquilo que te aprisiona. Isso fica claro porque quando aquele homem é confrontado com a venda dos seus bens, Lucas diz que ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Isso me ensina que a permanência do ídolo no nosso coração impede que nós cumpramos os mandamentos que resumem a lei. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, a partir do verso 34 até o verso 40, numa conversa entre Jesus e os fariseus, Jesus resume a lei a 2 mandamentos. E ele diz que o primeiro é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E que o outro mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Quando Lucas registra que aquele homem ficou profundamente triste com a confrontação de Jesus, com a direção que Jesus estava dando à sua vida, nós aprendemos que para aquele homem, vender tudo implicava em abrir mão do seu ídolo e distribuir as riquezas, o lucro daquelas posses, significava abrir mão do conforto que ele entendia, da segurança que ele entendia que aquele ídolo proporcionava a ele. Vender tudo implicava em amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que as riquezas. Doar aos pobres significava amar os outros como a si mesmo. Aquele homem podia fazer tudo, como ele disse que ele fazia. Não furtava, não adulterava, não matava, não dizia falso testemunho, honrava seu pai e sua mãe, mas amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, isso era um sacrifício grande demais para ele. Porque o seu coração estava dominado pelo ídolo. O seu coração abrigava um ídolo e esse ídolo roubava o lugar de Deus. O primeiro mandamento para ele, para aquele homem, era amar a mim mesmo acima de todas as coisas. E esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio que nós temos. Em tempos de crise, como os que estamos vivendo, vários sentimentos podem ser despertados em nós. Várias ações podem ser praticadas por nós. Talvez nós sejamos levados a dividir mais, mas na maior parte do tempo nós somos levados a dividir menos, preocupados com o que acontecerá amanhã. Nós somos levados a olhar para as pessoas com mais ódio, com mais raiva. Temos ódio das pessoas que saem de casa, temos ódio das pessoas que ficam em casa. Temos ódio quando o governo faz alguma coisa, mas também temos ódio quando o governo não faz nada. São
sentimentos que são despertados em nós a partir desse momento de instabilidade e que, na verdade, tudo isso aponta para nós mesmos, aponta para aquilo que nós abrigamos no nosso coração. E, infelizmente, o que nós abrigamos no nosso coração é a nós mesmos. Por isso, Calvino, ao dizer que o coração é uma fábrica de ídolos, ele também diz que o maior inimigo a ser enfrentado por cada um de nós somos nós. E a pergunta que eu faço, então, é: qual ídolo você tem abrigado no seu coração? Quando criticam o político ou o partido ou a ideologia que você escolheu, você se sente enraivecido? Quando você entra numa discussão presencial ou virtual, você insiste na discussão para não perder a disputa? Quando você vê a prosperidade de outras pessoas à sua volta, enquanto você não conquista aquilo que você quer, você se sente injustiçado? Quando dizem que ativismo religioso não é sinônimo de vida cristã saudável, você se revolta? Quando a aparelhagem de som não funciona durante 2 horas, você tem vontade de desligar tudo e ir embora para casa? Dormir? Afinal, hoje é domingo, dia de almoçar e dormir. Você fica com raiva? Se a sua resposta é sim a alguma dessas perguntas, o ídolo do seu coração não somente está acordado, mas ele está extremamente ativo. Mate-o. Então liberte-se. Então viva. Com os ídolos nós não fazemos concessões. Com os ídolos nós buscamos em Deus as armas necessárias, não para controlá-los, mas para matá-los, para exterminá-los, antes que eles acordem e tomem novamente o poder sobre a nossa mente e o nosso coração. Que Deus, o único a ser adorado, abençoe a sua vida.